Muito bem, vamos dar início então, continuando aqui o nosso estudo sobre princípios bíblicos para a família. Deixa eu tentar abrir aqui no meu... Pode ir, Luiz, por favor. Tá, pode ir mais. Eu acho que esse aqui nós tratamos, pode ir. Vá. Aí, deixa pai e mãe, eu tratei também. Ok. O próximo. Aqui. Eu acho que é esse aqui. Pode passar a luz aí. Tá. Bom, foi aqui que nós ficamos, né? Então, nós estamos vendo princípios básicos, né, para a família. Já vimos, então, o conceito de casamento, não é contrato social, não é? Nem muito menos o mero ajuntamento entre homem e mulher, mas é uma aliança estabelecida diante do Senhor e uma aliança que o próprio Deus estabeleceu, né? Então, isso faz com que as normas do casamento, as leis que dirigem o casamento, sejam definidas pela Bíblia e não por aqueles que casam. Então, nós precisamos lembrar disso também, né? Que a lei, ela não é, as leis que regem o matrimônio, elas não são definidas pelos os cônjuges, mas o Senhor quem vai, de fato, estabelecer as leis. Aí vimos, então, que dentro do casamento, o Senhor colocou o homem para ser o auxiliador, né? Vimos também que, para ser o cabeça, e vimos que a mulher foi posta para ser a auxiliadora. Vimos o que é que o homem deve fazer, resumidamente, né, eu não trabalhei todos os tópicos do dever masculino, nem todos os tópicos do dever feminino, que é auxiliar o seu marido, né? Vimos também que o homem deve deixar seu pai e sua mãe para construir uma nova família. Então nós vimos que o relacionamento duradouro é o relacionamento entre homem e mulher e não o relacionamento entre pais e filhos. O relacionamento de pais e filhos, ele é temporário, porque vai chegar um momento em que ele terá que ser desfeito para que o novo relacionamento possa então acontecer, tá? Então nós vimos tudo isso. Bom, aí chegamos aqui construindo o casamento. Então muitos pais construíram, eu estou usando no passado, mas deveria ter sido no presente, né? Porque tem pessoas que ainda estão construindo, né? Mas me entendam, esses assuntos a gente vai olhando às vezes de um modo pela experiência, né? Daquilo que já se passou. E aí, então muitos constroem o seu casamento em torno dos seus filhos. Por isso que deixar pai e mãe tem sido um problema para a sociedade moderna. Não é algo comum no passado, tá? Não é algo do passado. A sociedade moderna sofre com a separação dos filhos, não é? Porque eles insistem em descumprir os princípios bíblicos, que é o princípio de deixar pai e mãe. Então, o que acontece? Muitos casais não querem deixar os seus filhos. E se você perguntar para alguém, né, olha, você está se preparando para o seu filho deixar a sua casa? Dificilmente você vai ouvir que sim. Dificilmente, talvez muito raramente, talvez você nem ouça tal coisa. Por quê? Porque as pessoas não estão trabalhando na perspectiva correta que Deus colocou.
Então, os casais constroem seus relacionamentos em torno dos filhos. As conversas, né, os interesses, as atividades, a estrutura da vida gira em torno dos filhos. Tudo é em torno dos filhos. Tudo é em torno dos filhos. E isso é um erro gravíssimo, tá? Esse erro, ele vai acarretar problemas na vida do casal e vai acarretar problema na vida dos filhos quando eles casarem. Então, quando o último filho casa, o que restou foram 2 estranhos, tá? Quando se constrói o casamento em torno dos filhos, quando o último filho vai embora, não resta mais marido e mulher, resta 2 estranhos num lar. Por quê? Porque tudo na vida foi dirigido para os filhos. Tudo. As conversas, os interesses, os relacionamentos, tudo foi pensado para os filhos. E isso não pode acontecer, tá? A coisa mais prejudicial que os pais podem fazer aos filhos é construir seu casamento em torno deles. Essa é a pior coisa que você pode fazer para os seus filhos. Não é, por exemplo, assim, o pessoal acha que a pior coisa que pode fazer para os filhos é não dar boa educação, não dar escola, roupa de marca, presente no Natal. Não. A pior coisa que você pode fazer, a mais prejudicial que você pode fazer, é construir o seu casamento em torno dos filhos. Primeiro porque quando os filhos casarem, eles vão assistir à ruína do matrimônio dos pais, a não ser que algo seja feito. Segundo, esses filhos serão ensinados a também construir seus casamentos em torno de seus filhos. Então você tem um efeito dominó por gerações, a não ser que Deus faça algo e intervenha nesse processo autodestrutivo de relacionamento. Alguns perigos, vamos lá. Pode ir, Luiz. Primeiro perigo, uma grande dificuldade em deixar os filhos partir, sofrimento. Esse é o primeiro problema que tem. Os pais têm grande dificuldade de deixar os filhos partir. Então, é aí que reside a moderna síndrome do ninho vazio, sofrimentos. Os pais sofrem porque os filhos estão saindo de casa, não é? Os filhos sofrem porque estão deixando os pais em casa. Então, até a própria adaptação da nova estrutura familiar, ela é prejudicada, porque fica aquele peso no coração de, eu estou deixando meu pai, eu estou deixando minha mãe e por aí vai. Então, esse é o primeiro problema, sofrimento. Segundo, os filhos podem se deixar prejudicar nesse conflito. Note que eu estou botando os filhos aí como passivo. Eles podem se deixar prejudicar nesse conflito. O que acontece? Quando você está sofrendo, você quer resolver o seu sofrimento. Então, nesse caso, o sofrimento é a separação. Então, é muito comum que os filhos procurem um meio termo. E nesse caso aqui, os meninos vão tentar fazer um meio termo, tentar agradar mãe e esposa ao mesmo tempo. Então, você tem problema pela frente, né? A esposa do filho, né? Ela vai sofrer com uma concorrente e a mãe sofre porque vê a esposa de seu filho também como uma concorrente. O filho vai sofrer porque, ao invés de optar pela sua esposa, ele quer optar pelas duas. E aí, o próprio Senhor Jesus já disse, né, que uma casa dividida, ela não consegue ficar de pé. Então, o filho vai ficar dividido entre mulher e mãe. E o que é que você vai ter? Ele vai ter que, numa situação, ele escolhe a esposa, fere a mãe. Na outra, ele escolhe a mãe, fere a esposa. E você tem um pé de guerra dentro desse relacionamento. Então, é triste. Então, o filho pode se deixar prejudicar no conflito. Ele pode entrar na situação e pode optar pecaminosamente por tentar agradar as duas mulheres e aí não vai dar certo. Terceiro, a desarmonia entre sogra e nora, o ressentimento entre elas ou entre uma delas e o filho, a amargura é vista neste ponto e vem como fruto do pecado e o fruto do pecado de não obedecer a Deus. Então, nesse conflito, o que é que vai acontecer?
você tem sogra e nora disputando um homem, né? Para um é o filho, para outro é o marido, e ou as duas vão se ressentir uma da outra, ou uma delas vai se ressentir para com o filho, ou para com o esposo, ou a mãe se ressente da sua, entendam, tomando os papéis, né? Ou a sogra fica ressentida da sua nora na disputa, e a nora se ressente da sogra, ou a mãe ressente-se de seu filho, porque ela vai se sentir traída, né, deixada, abandonada, porque o filho optou pela esposa. Se o filho optar pela mãe, então agora é a esposa que se ressente do marido. Então você tem amargura aí semeada nesses corações, e tudo isso porque preferiram não obedecer a Deus, não querem se separar, não querem cortar o cordão umbilical, querem tentar levar a vida segundo o próprio entendimento. Ok? Então, esse é um problema sério. Esse problema, ele é um problema que, a princípio, ele está na cara, né? Todo mundo vê, só que ele é como o fermento. Ele promove as mudanças sorrateiramente e internamente. Então, aqui você tem grandes dificuldades pela vista. Tá? Quarto, os pais podem enfrentar severos problemas por não romper o relacionamento com os filhos. Aí aqui agora, o que acontece? Essa mãe, né, essa sogra ressentida, ela vai buscar um apoio, e o apoio é junto de seu marido. Aí, se o marido for um homem que entende e vai dizer, olha, o menino precisa tocar a vida dele sozinho, então agora você tem um problema que afeta o casal. E agora você já tem a mulher brigando com o seu esposo porque ela quer um apoio para continuar junto de seu filho. É bronca, né? Então, você tem essa trama, né? Parece novela mexicana, né? Mas é isso mesmo. Mas você tem essa trama aí, e tudo isso acontecendo dentro dos lares, e tudo isso causando problemas severos ao relacionamento matrimonial. Bom, então, o que devemos fazer? Mães de filhos masculinos, começa desde já a orar, pedindo a Deus para teu filho vá embora. Senhor, abençoe meu filho, que ele cresça, se transforme que seja treinado para ser um homem bom e tudo mais, e que ele pegue o beco. Pega o beco. Vai treinando o coração para isso. Tá? Mães de meninas, ensina suas filhas, tá? Que quando casarem, esse tem que ser um dos assuntos, quando for casar, quando chegar a época de casar, esse tem que ser um dos assuntos a serem observados na vida do rapaz. Você está disposto a abandonar sua mãe por mim? Então, pois é assim. Não quer, tchau, pega o beco, vaza, livra-se de problema. Isso é um cheque sem fundo. Problema. Se ele mudar, volta. Não mudou, deixa para lá. Promissória que não tem validade. Bota para embora. Esse é um assunto que precisa ser tratado no começo do namoro. O rapaz está disposto a abandonar a mãe dele por ela? Se sim, então ele vai ter que dar prova. Se não, ela tem que deixar ele de lado. Tá? Mães de meninas, precisa também ensinar, não é, para suas filhas acerca dessa situação, para que essa menina também queira deixar o seu lar. As meninas são muito ligadas aos pais, né? Então as mães também precisam ensinar as filhas nesse sentido e dizer a elas, olha, você precisa, quando casar, deixar o nosso lar. Você passará da autoridade do seu pai para a autoridade do seu marido. Então, ele será o primeiro homem na sua vida.
quando você casar, não mais o seu pai. E os pais que têm filhas precisam compreender isso. O nosso governo, como pais, ele é temporário. Nossa autoridade é temporária. Ela vai encerrar-se quando as meninas casarem, tá? Então, esses assuntos precisam ser abordados e as meninas precisam ver isso muito mais do que olhos azuis nos meninos, né? Tranquilo? Diga aí, seu João. Espera aí, seu João. Espera aí. Fala aqui, seu João, porque senão o pessoal briga comigo lá na internet. Fala no microfone. Viu? É quando a sogra dura muito. Por exemplo, no caso da minha mãe lá, meu Deus, a gente tá vendo assim, vai ouvindo desentendimento, luta, que elas começam a dar um trabalho danado, aí as noras não aceitam. Eu vi esses dias lá meu vizinho, tem outro conhecido lá, vai causando um caos na família, né? Por exemplo, minha mãe tá lá, aquele problema, não deixa dormir, as noras, ixi, vai ficando irritada, rapaz. Um dia, por exemplo, minha mãe tá lá em casa, não posso ir na igreja, fez nada, ficar agora 10 dias em cada casa. É uma luta tremenda, aí vai causando um problema com a família, com os irmãos, com esse cara de Araponga. Foi para mim, a mulher chegou, a pressão dela 22, 23 dias, tanta luta, né? Até que internaram. E minha mãe lá, por exemplo, nós está um quer internar numa casa particular, outro não, e vira aquele, rapaz, é uma dificuldade muito difícil. Agora, quando a sogra está nova, ajudando, dá de 50 para um, 100 para é só alegria. Mas quando ela está vendo, que nem minha mãe tá, é difícil, cara, difícil. Seu João, é isso mesmo. Mas olha, seu João disse uma coisa interessante. Aqui entra um ponto interessante que a gente não pensa. Quando os pais envelhecem, como é que nós vamos cuidar deles? Então, lembra, se nós nos separamos dos nossos pais para formar a nossa família, então toda a nossa vida a partir de agora está em torno da outra família. Então, significa dizer que quando os nossos pais estão idosos, que precisam de cuidados, nós não vamos abandoná-los, mas nós não podemos mais tratar deles pensando ainda quando estávamos na casa deles, quando éramos solteiros. Então, o que o senhor João disse não está errado. Por que nora e sogra dão problema, por exemplo, no caso da velhice, precisa de cuidado? Porque os filhos não entenderam qual é a forma que se deve praticar de cuidado com aquele pai ou com aquela mãe que está idoso. Obrigado. E que precisa de cuidados. Então, esse é um assunto que a gente tem que tratar. Então, veja, nós só devemos trazer nosso pai e nossa mãe para dentro da nossa casa na última circunstância. Não tem mais nada no mundo que se possa fazer? Não. Aí você traz ele para dentro da sua casa. Não tem mais nada, esgotou-se todas as possibilidades, não existe, não tem possibilidade, aí traz para dentro. Enquanto isso não for possível, ou seja, enquanto existir possibilidades, tem que se preferir as outras possibilidades. Tá? O cuidado tem que ser feito observando o que já foi feito lá atrás, deixou o pai e mãe. Então, isso aí que o seu João falou, precisa ser observado. Muitos casais enfrentam problemas sérios, já na velhice, porque não sabem como lidar com os seus pais quando precisam de cuidados. Eu vou depois tratar desse assunto. Não hoje, mas eu vou depois para a gente pensar o que devemos fazer quando estivermos na velhice, o que devemos fazer para tratar dos nossos pais. Tá? Beleza. Não, faltou o último aqui. Tá, é isso. Pode ir, isso mesmo, o próximo. Então, conselhos para os pais. Vamos lá.
Pode ir, Luiz. Aí. Cônjuges, dediquem tempo um para o outro. Então, veja, se você não aprender a construir a sua vida para o seu marido e para a sua mulher, você vai ter problemas no futuro. Então, dediquem tempo um para o outro, tá? Os interesses da família não podem girar em torno dos filhos. Os interesses da família giram em torno do casal. Os filhos recebem bênçãos advindas deste casal, mas os interesses não podem ser só para eles, tá? É um erro, ok? Segundo, não dê todo o seu tempo para os seus filhos. Não dê todo o seu tempo para os seus filhos, tá? Hoje em dia, parece até ser uma coisa cruel, né? Não dar todo o nosso tempo para os filhos. Mas não se enganem. Nós estamos num mundo caído, nós estamos num mundo que prefere o contrário da vontade divina. Então, esse mundo vai lutar contra os padrões bíblicos. Contra os padrões bíblicos. O mundo vai se valer de erros cometidos no passado para tentar destruir os princípios bíblicos nos nossos dias. Vou dar um exemplo disso. Hoje em dia, nós vamos comer. Quem é a primeira pessoa a ser servida? São as crianças. Tá. Mas, na verdade, o que nós deveríamos praticar seria exatamente o oposto. Os filhos deveriam servir aos pais. É por isso que os filhos, quando não têm o evangelho, não querem os seus pais. Aí os pais dizem assim: poxa, o que foi que eu fiz? Ensinei tudo de bom para o menino. Mentira. Você passou 20 anos ensinando o seu filho de que vocês eram servos deles. Então, agora que ele está grande, tem a vida dele, não é? E você precisa dele, o que está no coração dele? Não, ele é que é meu servo. Não sou eu que sou o seu ajudador. Então, coisas bestas como essas, elas simplesmente colaboram com corações pecaminosos e egoístas, que são os dos nossos filhos, a não quererem amar o próximo, servir o outro, amar a Cristo, amar os pais. Por quê? Porque ele passou 20 anos sendo servido. O menino não pode assoprar o leite dele. Não, tem que ser a mãe, tem que ser o não sei quem. Assopra aí o leite que está quente. Que história é essa? Nós precisamos compreender que essa inversão, ela não é à toa. Ela tem um propósito: opor-se ao plano de Deus para a família. Não pense que as coisas entram do nada no mundo. Alguém do nada assim, vamos valorizar as crianças. Não vá nessa não. Não é assim que funciona. O mundo não age assim. Então, pais, dediquem tempo um ao outro. Dedique menos tempo aos seus filhos. Menos atenção aos seus filhos, menos interesse aos seus filhos. Ensine os seus filhos a servir vocês. Ensine eles a servir vocês. É assim que a esposa vai auxiliar o seu marido, aprendendo a ser auxiliadora do pai e da mãe, e é assim que o menino vai aprender a amar a sua mulher sacrificialmente, se sacrificando pelos seus pais, pelos seus irmãos. Esse negócio está tão impregnado em nós, não é? O sábado é o dia da limpeza lá em casa. Aí a casa tem 2 banheiros, um é do Lucas, o outro é meu. Aí, e a área externa ele lava também às vezes. Aí ontem, estava frio, a Neuma pediu para ele lavar a área externa. Aí ela, como mãe, isso é o coração de mãe,
chega para mim, eu estava trabalhando, olha, ajuda o Lucas, está muito frio lá fora, se for 2, rapidinho termina, né? Aí eu disse, não, mas eu estou ocupado. Ah, mas 10 minutos agora ou 10 minutos depois não faz diferença. Eu fiquei calado, ela é mãe, ela é mãe, ela é mãe. Eu não disse, né? Não, ela é mãe, ela é mãe. Aí ela foi embora. Então veja, bota o marido no fogo, livra o filho. Não, senhor, não é assim que funciona não. A banda tem que tocar ao contrário. Não. Mas eu entendo, é assim que funciona. E veja que esse é o equilíbrio bíblico. A mãe, ela tem o aspecto de estar sempre juntando e protegendo. E nós, os homens, temos a função de estar fazendo o trabalho oposto. Mas é mesmo. É mesmo. Imagine se o pai se comportasse como a mãe. Os dois iriam agarrar-se tanto aos seus filhos que esse filho não teria vida. Então, Deus bondosamente fez com que um homem estivesse ali para dar a direção, apontando o caminho, e uma mulher para mostrar que essa direção e esse caminho não podem ser apontados de forma fria, mas sim calorosa, amorosa. Por isso que a mãe vai agarrando o filho e o pai vai dizendo, não, tem que deixar, vai soltando. Então, é uma medida equilibradíssima de amor e razão ao mesmo tempo, na mesma pílula, não é? Então, não dê atenção aos seus filhos demais, dê menos atenção a eles, dedique um pouco mais ao seu cônjuge. Terceiro, confie na palavra de Deus, confie. Por que que os crentes falham nesse aspecto? Porque eles não creem que Deus é verdadeiro e sábio. Não creem. Confie na palavra de Deus. Os crentes insistem muitas vezes em desconfiar de Deus. E por isso eles acabam errando, falhando. Então, confie na Escritura, tá? O único relacionamento permanente é o casamento, tá bom? Outro, pode ir lá, Luiz. Deixa eu só pegar uma água. Lembre-se que seus filhos, por menor que sejam, partirão em breve. Então lembre-se, ou seja, pegando aqui o Jairo e a Samara, o Luiz e a Bianca, desde agora eles precisam cultivar o princípio bíblico de que um dia os meus filhos vão partir em breve. Tem pais que fazem o contrário. Eu vou pensar na partida dos meus filhos quando ele tiver 20 anos. É tarde. Aí você já tem uma ferida aberta aí e alimentada por 20 anos. Não faça isso. Lembre-se de agora. Um dia eles vão partir e treine o seu coração para que isso de fato aconteça. Tá? Então, os cônjuges, homem e mulher, precisam lembrar disso. Agora eu vou dar uns conselhos para os homens, tá? Nesse aspecto. Vá lá, Luiz, por favor. Em última análise, Cristo deu ao marido a tarefa de fazer com que as coisas certas aconteçam no lar. Então, em última análise, o Senhor confiou aos homens a tarefa de que o lar vai dar certo, o Senhor confiou a eles, tá? Então, tudo isso que nós estamos tratando está relacionado ao governo pastoral do homem no lar. Se o marido não incentivar a sua esposa a dar atenção a ele, e logicamente ele dar atenção a ela, se ele não incentivar a esposa no caso, se ele não incentivar os filhos a servirem, aos pais, se o marido não confiar na Escritura,
se o marido não cultivar a ideia de que os filhos vão partir em breve, então isso não vai acontecer no lar e isso vai então gerar problemas. Então, a maior responsabilidade para que o lar dê certo é nossa, é dos homens, tá? Então, homens, vocês precisam assumir a verdadeira masculinidade bíblica, governar o seu lar segundo o Senhor Jesus Cristo. Se os homens não dirigirem os seus lares segundo Cristo, eles vão dirigir os lares segundo outra pessoa. Então, o resultado não será bom, não será agradável. É de importância vital que vocês, nós, os homens, cuidemos para que os relacionamentos de nosso lar sejam bíblicos, meu e da minha esposa e vice-versa, e nosso com os nossos filhos. Então, isso é uma atribuição dos homens, tá? Por isso que a menina vai casar, pergunta para o menino: você vai deixar sua mãe por mim? Se ele disser, não sei, opa, então é uma área sensível, de grande importância, não está ainda bem organizada, definida, dá pausa, manda ele se preparar, depois volta, se mudar, porque isso é uma responsabilidade dele, tá? Vai lá, Luiz. Marido, você é o cabeça do lar e você tem a obrigação de garantir que tudo isso realmente aconteça. Então, esse é um dever que os homens têm. E eles precisam se preparar para isso. Bom, aqui eu vou dar uma pausa e eu vou falar o seguinte. Olha, homem preguiçoso para ler, para estudar assuntos bíblicos, ele não vai ser um bom marido. Ele pode ser o expert na área dele. Se ele é preguiçoso para estudar os assuntos bíblicos, ele não é um bom marido. E, consequentemente, não será um bom pai. Ele vai querer aplicar as leis da física no casamento dele. Mas as leis da física não funcionam aqui dentro. Como é que nós vamos garantir que estas coisas aconteçam? Conhecendo aquele que estabeleceu este relacionamento e conhecendo as leis que ele criou para esse relacionamento. Então, se os maridos não compreenderem isso, eles falharão como sacerdotes dos seus lares. Eles falharão como sacerdotes dos seus lares. Então, você quer comprar a camisa do seu time, mas o dinheiro está curto? Não compre. Compre um livro que trata sobre criação de filhos. Funciona assim. Você só tem uma escolha. E a sua escolha precisa ser por Cristo e a sua casa. Você tem meia hora do seu dia que você quer relaxar na frente da televisão e só tem essa meia hora, não vá para a televisão. Você precisa conhecer quais são os seus deveres como marido. Você tem filhos, você precisa instruí-los, criá-los enquanto criança. Você tem que saber o que é que deve fazer como criança. Você tem que saber o que é que eles têm que fazer como jovens e adolescentes, para que eles tenham uma vida adulta verdadeira e possam, então, como diz Provérbios, ser a sua alegria na vida adulta. Os homens precisam compreender que nem só de pão vai viver a casa dele. Então, maridos que não se dedicam em orar pelos seus filhos, pela sua esposa, você está falhando. Lembre-se, são verdades espirituais que são operadas pelo Espírito de Deus. Então, você precisa se dedicar em oração para que o Senhor trabalhe no coração dos seus filhos, da sua mulher, para que estas verdades possam acontecer.
No dia em que nos apresentarmos diante de Cristo, o Senhor nunca vai dizer para uma mulher: por que o teu casamento não deu certo? Mas Ele sempre vai dizer aos homens: por que que você não amou a sua mulher como eu amei a igreja? Todo homem é um governante do lar. Ele pode ser um bom ou um mau governante. Não existe a opção de escolha. Não foi dado escolha. Todo homem será um governante do seu lar. Até o solteiro, recebendo o dom do celibato, atingindo a idade da razão, ele precisa deixar pai e mãe para assumir essa nova estrutura familiar que é excepcional, e ele será governante de si mesmo. Então, é sério. Assim como Deus honrou as mulheres com a maternidade, o Senhor honrou os homens com o governo. A maternidade atrai o amor, o governo, a responsabilidade. Então, se nós, homens, não buscarmos ser como Cristo no nosso lar, nossa família padecerá. Nós não seremos perfeitos, seremos falhos, infelizmente, cometeremos erros. Mas o homem bíblico é aquele que está constantemente ao pé da cruz e não distante dela. Tá? Passa aí, Lucas. Dá para ver? Então, faça aí um esqueminha para o casal, precisa fazer esse esqueminha aí. Tempo dedicado a esposa, esposo, filhos, não é? Interesses comuns, marido e mulher, filhos, finais de semana. Aí tem lá dias úteis e tudo mais. Então, você precisa fazer um esqueminha e colocar lá, tá? Tempo dedicado da esposa para com o marido, tanto, marido com a esposa, tanto, não é? Tempo dedicado aos filhos, tanto. Faça essa tabela aqui para você balancear a dedicação de tempo. Interesses comuns de esposo e esposa, interesses dos pais para com seus filhos. Então, às vezes, nós percebemos, por exemplo, que o casal dá pouca importância para ter, por exemplo, um momento a sós, mas move mundos e fundos para fazer o aniversário dos filhos. Aí faz aniversário de 1 mês, aniversário de 60 dias, aniversário de 90, 1 ano. Está errado. Está errado. Pastor, eu só posso gastar dinheiro em um evento durante o ano, pois você vai preferir o evento que envolva marido e mulher. Nós só podemos comer uma pizza no ano, pois tem que ser a do esposo e da esposa. Ratona Matata, acabou a história. Então, depois eu vou mandar isso aqui lá no grupo da igreja e você pode pegar. Então, qualquer um pode fazer aí, só rabiscar. Verifica quanto tempo tem dedicado ao marido, quanto tempo tem dedicado à esposa, quanto tempo tem dedicado aos filhos, tá? E aqui você pode colocar por áreas. Por áreas. Então, por exemplo, lazer, não é? No caso de tempo, lazer, oração, dedicação, né? Dedicação de tempo para... que mais? O que é que eu posso pensar aqui? A mulher vai fazer uma comida, por exemplo. Ela pensa no marido ou nos filhos. Coloca lá, entendeu? Esse dia da semana eu vou tirar para mim fazer uma comida que meu filho gosta. Ok, então ela coloca lá, um dia na semana. E os outros 6 para o esposo, entendeu? Funciona assim. Eu tenho 10 filhos, pastor, então eu preciso de 10 dias a semana que eu vou fazer um dia para cada filho. Não. Está errado. Você tem 10 filhos? Tem. Então você vai tirar um dia por semana para cada filho. Ou seja, em menos de 3 meses você alcançou todos eles. Olha que maravilha. E aí você repete.
Então eles vão comer o prato preferido deles pelo menos 3 vezes no ano. Pronto, resolveu a história, tá? Precisa ser pensado nisso, tá bom? Interesses, e aí você pode colocar lazer, vida espiritual, aquisição de coisas, né? É muito comum os pais se furtarem de ter alguma coisa para dar para os filhos, né? Em alguns momentos até que isso vai ser mais exigido mesmo, mas aqui é para avaliar a vida como um todo. Então, quando for esse momento de se furtar de algo para privilegiar os filhos, coloca também. Aí você bota entre parênteses, excepcional a palavra, né? Ou especial, para você perceber que aquilo é uma ocasião única, uma ocasião fora do comum, tá? E assim vai. Finais de semana, o domingo é sempre do Senhor, mas aí aqui é atividades, de sexta à noite, sábado, né? Então você vai colocando isso aí e dessa forma nós vamos tendo uma noção de como está a nossa vida familiar e a dedicação de tempo e interesse. Por fim, dúvidas sobre isso? Não, né? Tá tranquilo, né? A dúvida, acredito que vai aí nesse direcionamento de momentos especiais. Por exemplo, a primeira fase da infância, né, das crianças, ou situações especiais de doença e outras coisas, né? Bem lembrado. Uma dedicação mais intensa para os filhos é sempre nessas situações extraordinárias. Então, não tem como mesmo a mãe pensar em dar tempo ao marido, por exemplo, assim que ela ganhou seus filhos. Porque toda aquela situação ali é muito excepcional, né? Aqui nós estamos falando da vida corrida, da vida toda. Então, tem que lembrar dessas excepcionalidades, né? Questões de doenças, ou até mesmo, por exemplo, de um filho que tenha problemas físicos ou mentais e que exijam uma maior atenção dos pais. Então, aí são questões sempre excepcionais. Não entra no aspecto ordinário da vida, né? Então, precisa ser observado isso aí. Mas bem lembrado. Bom, uma palavra sobre o celibato, né? O Luiz, o Júnior aí, que às vezes pensam no celibato. Oi. Espera aí, Bianca. Antes só de mudar o assunto, que eu estava pensando aqui, bem na minha situação, né, que é uma situação excepcional, vamos dizer assim, né, uma criança pequena, mas que já vem aí há um tempo, né, 6 meses, e a gente já pode pensar que é uma vida corrida, né. E eu fiquei pensando, como a gente sabe que a gente está em um bom equilíbrio, entende? Porque aí ele demanda bastante da gente, ali eu já dei a Samara também com 2 bebês, né, existe uma demanda maior e que demanda ali por um período expressivo de tempo, assim, né, tipo 1 ano, 2, enfim. E como a gente sabe que a gente tá atendendo um bom equilíbrio? Boa pergunta, Bi. Aquela tabela, volta lá, Luiz, por favor.
Esse quadro aqui ele serve para nos dar essa noção de quando estamos, nesse caso da fase de vocês, de se estamos equilibrados ou não. Então, por exemplo, vou dar exemplos aqui, tá? As crianças, à medida que eles vão crescendo, então é natural que eles comecem a exigir menos atenção em algumas áreas. Então você pode, por exemplo, perceber se você não está equilibrando essa dedicação de tempo e interesse, se você continuar agindo como se ele ainda tivesse um mês de vida, mas ele já tem 1 ano, por exemplo. Então eu vou dar um exemplo aqui. Já conheci algumas mães que, por exemplo, a criança tinha 1 ano de vida, mas ela olhava ele como se ele ainda estivesse com, sei lá, 2 meses, por exemplo. Então, a criança está lá no chão, ela colocava lá para ele brincar, mas ela não conseguia fazer outra coisa a não ser ficar olhando o filho e tal. Então, você percebe que essa pessoa ainda está tratando o filho como se ele estivesse nos primeiros dias de vida. Então essa cena dela ficar constantemente com ele olhando no chão, ela vai se repetir em outras áreas. Uma vez eu fui aconselhar uma família que a mãe não conseguia dormir. Ela tinha ouvido muito falar de morte súbita de bebê. Então ela estava toda hora lá no berço. Aí, de novo. Então, nesse caso dela, era uma falta de entendimento, né? Ela não tinha entendido ainda que a vida pertence a Deus e não a ela. Mas é um exemplo dessa dedicação exacerbada, desconsiderando esses princípios. Então, no caso de vocês, que já têm crianças aí com 5, 6 meses, vocês podem começar a pensar agora exatamente como vocês vão cuidar deles e já se preparando para partirem, né? Vamos supor, eu vou tirar 10 minutos do dia para me deixar fulano ali com os brinquedinhos, e esses 10 minutos eu vou tentar me dedicar ao meu marido ou à minha esposa, entendeu? Então, pode fazer isso. É um treino. E aí, à medida que ele vai crescendo, você vai aumentando esse tempo, né? Mas é importante ficar atentos acerca nessas questões excepcionais, a questão do equilíbrio do tempo e da dedicação. Resolveu? Mais ou menos, né? Vamos lá. Aí. O celibato, dar uma palavra rápida sobre o celibato, tá? O celibato não é a condição natural, mas o casamento. O casamento é a condição natural do homem. Então, o celibato, por exemplo, notem que no celibato não há como o homem deixar pai e mãe e se unir à sua esposa. Ele pode deixar pai e mãe, mas ele não tem como se unir à sua esposa, então ele não cumpre o pré-requisito de Gênesis 2:24. O celibato também não proporciona ao homem ser uma só carne com sua mulher. Então veja, hoje nós temos muitas pessoas têm pensado no celibato, mas da forma errada. O pessoal pensa no celibato como sendo uma opção igual ao casamento. Não é. Não é. Por isso que no começo do estudo eu coloquei lá que o casamento é o centro da vida adulta. O centro da vida adulta. Tudo vai girar em torno dele. Então não há essa possibilidade na Bíblia da pessoa dizer assim, não, eu vou escolher o celibato. Não. E nos nossos dias tem havido uma perversão desse dom, do dom do celibato. Os jovens têm retardado o casamento por questões meramente egoístas e pecaminosas. Muitos não querem casar porque encontram, não é, na cabeça deles, aquilo que eles teriam no casamento, eles encontram sem a aliança. Então, a questão do sexo fácil, a questão da pornografia,
Aí entra, por exemplo, o egoísmo. Não, eu vou casar depois que eu conhecer o mundo, tá? A pessoa quer viajar e tal. Então ele vai retardando e vai dizendo, não, eu prefiro, é porque eu sou celibato. Não é, tá? O celibato não é a condição natural do homem, mas o casamento, tá? É o casamento. Bom, mas aí algumas pessoas argumentam, segundo o texto de 1 Coríntios 7, não é? De 26 a 40, que é o texto que Paulo tratou do celibato. Então, deixa eu ler aqui 1 Coríntios. Há um entendimento, às vezes, errôneo sobre o assunto. Então, vamos lá. Paulo disse assim, né? Vou ler desde o 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento no Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente. Então veja que ele está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho mandamento, mas pelo discernimento que tenho do Espírito Santo, considero a situação de agora angustiosa, aí ele prossegue. Então, seria bom para o homem permanecer assim como está. Então, seria bom não casar. Aí ele continua. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Olha aí, pessoal que quer casar com descrente, não pode. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, Paulo não é contra o matrimônio. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, dadas as circunstâncias atuais, que são circunstâncias angustiosas, é melhor sofrer solteiro do que casado, porque é lógico, o marido vai enfrentar uma perseguição, o exército vem para invadir a sua casa, por exemplo, e você vê homens maltratando sua mulher, além de maltratar você mesmo, então é uma angústia dupla. Você tem filhos, assiste tortura dos seus filhos, é pior ainda. Então o que ele está dizendo é,
dada a situação presente, melhor é não casar. Que essa pessoa dedique-se ao Senhor e tal, e se vier o sofrimento, ela vai sofrer menos, porque vai sofrer só. Somente isso. Mas, se quiser casar, não peca. Só fique sabendo que terá que enfrentar a situação lá de Corinto, nós não sabemos ao certo, essa situação angustiosa, e também terá que enfrentar essa situação dentro do próprio matrimônio, no âmbito do próprio matrimônio, tá? Então, o celibato não é uma opção. O celibato é algo muito específico, é um dom específico que o Senhor concede a homens ou mulheres, não é? E esse dom é como Paulo disse, é o domínio do seu próprio arbítrio. E isso tem que estar bem firmado no indivíduo. Então, ele precisa, de fato, ter condições, tanto espirituais, não é? No sentido de fato, estar preparado para resistir às tentações, como também ele precisa ter domínio do seu corpo, né? Dos impulsos físicos, para não cometer pecado, quebrando o 7º mandamento. E então ele pode, se assim tiver o dom, ele pode permanecer no celibato, ok? Então, é só isso. Paulo disse que a situação era angustiosa e que era melhor sofrer sozinho do que com dois, mas o celibato não é a opção. Aliás, o celibato não é opcional, ele é algo que vem extraordinariamente, tá? Tranquilos? Então, prefiramos o matrimônio, homens e mulheres, sempre, porque essa é a ordem bíblica, e façamos isso de um modo que, de fato, agrade o nosso Deus, porque é uma aliança feita diante dele. Dúvidas? Oi. Por exemplo, hoje eu não vi mais, mas teve um tempo que tinha muito testemunho assim de homens ou mulheres que tinham uma vida pecaminosa no homossexualismo. E aí, quando se convertiam, eles diziam assim que lutavam contra aquele pecado, né, contra aquele desejo, e por isso ele escolheu ficar solteiro. Isso é uma forma de ter o dom para o celibato? Não, né? E está correto essa pessoa se abster do casamento por conta desse desejo, dessa luta contra esse pecado? Boa pergunta. Não é correto um ex-homossexual ou lésbica, sendo convertido, optar pelo celibato. O que acontece? Ele vai enfrentar lutas na vida conjugal dele, assim como os demais enfrentam em outras áreas. A única diferença é que, como Paulo mesmo disse, a quebra do 7º mandamento, ele é um pecado contra o corpo. Então, existe uma violação contra o corpo que traz algumas cicatrizes, algumas consequências. E ele ou ela tem que aprender a conviver com essas consequências, tem que aprender não apenas a conviver com elas, mas eles têm que aprender a lutar para não cair em tentações futuras. Mas é a mesma coisa do hétero que luta contra as tentações para o adultério. Então, eles não devem optar pelo celibato. Eu creio que essa opção deles se dá pelo medo de contrair as núpcias e falhar no casamento. Só que aí precisa ser observado de forma mais particular esse indivíduo
e esse medo e instruí-lo na forma como ele deve prosseguir. Mas a escolha do celibato não vai garantir que ele vai vencer nessas áreas. Agora, dentro da sua pergunta, é importante, por exemplo, quem casar com essa pessoa, homem ou mulher, precisa ter consciência das lutas do seu cônjuge para poder apoiá-lo e dar o devido auxílio para que ele vença as lutas. Então aí também tem que tratar de quem vai casar, para poder prepará-lo para isso, ou prepará-la. Mas a escolha do celibato, ela, olhando essa perspectiva, ela não é a melhor. O melhor é o matrimônio. Então, se é homem ou mulher, casa e toca menino no mundo e vai enfrentar suas lutas. Assim como os demais, só que em outras áreas, né? Mas não deve. O celibato é sempre algo extraordinário. É dom, é extraordinário. Mas foi boa. Dúvidas? Não? Vamos orar então para tomarmos o nosso café. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, né? Então vamos orar. Tomaremos o nosso cafezinho, já também nos preparando para o nosso culto. Graças te damos, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado e pela tua sabedoria em estabelecer a família e as leis que a regem. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o final de todo este plano do Senhor é santidade, felicidade e glória ao teu nome. Ajude-nos então a ter estas coisas bem fixas diante dos nossos olhos. Ajude-nos também em nossa caminhada, nos nossos matrimônios, na criação dos nossos filhos. E também use de misericórdia, Senhor, quebrantando nossos corações, o coração dos nossos filhos, para confiarmos na tua palavra e para colocá-la em prática. E que os nossos filhos, ao crescerem, ao casarem, possam também formar suas famílias. E assim, então, o teu nome seja honrado e exaltado. E nós sejamos, então, alegrados por eles, ó Deus, vendo o fruto do bom plantio, com o auxílio do teu Espírito e da tua palavra. Se conosco também, ó Deus, no nosso café, abençoa o alimento que nos sirva, supra fisicamente. Dá-nos tua bênção então, ó Pai, pois é em nome de Jesus é que oramos. Amém.